Efésios, do capítulo 2, versículo 10. Eu estou com a Bíblia viva. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. O nosso tema, as disciplinas espirituais. Estamos encerrando esse assunto. Durante todo o mês abordamos esse tema. Meu texto, dá para dizer que um texto áureo, 1 Timóteo 4,7, na tradução da NTLH. Tem mexido muito comigo esse texto, ponham por gentileza. Não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre os exercícios espirituais. Eles são meios utilizados por Deus, com propósitos, desenvolvimento da salvação. Deus quer nos tornar semelhantes a Cristo. Isso é uma frase que nós não podemos esquecer. O grande alvo da salvação é: Deus quer nos tornar semelhantes a Cristo. Deus quer nos tornar semelhantes a Cristo. Amém? Este é o plano. E nós esperamos que vocês estejam desfrutando. Nosso desejo como pastores é que vocês sejam despertados para querer mais de Deus. Esse é o nosso desejo. Que cada membro, cada parte desse corpo seja despertado para buscar mais de Deus, querendo mais de Cristo. Esse texto que eu citei, ele fala da nossa salvação. Desde o versículo 1, o apóstolo Paulo vem discorrendo sobre esse tema, a salvação do pecado, diz a tradução da minha Bíblia, o título da tradução RA, do pecado para a salvação pela graça. Quando você lê o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, o apóstolo faz menção que a nossa salvação é uma obra da graça divina. Isso é uma coisa que temos batido, ela é fruto do amor de Deus. Desse amor que Deus tem pelo homem. Significa, queridos, que Deus fez todas as coisas por nós. Na salvação, a nossa parte é nos render, como estávamos cantando, e crer. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras. Isso significa, irmãos, que se tentássemos ganhar a salvação, que se tentássemos conquistar a salvação por esforços ou por obras, seria algo agonizante e impossível de ser alcançado. Amém? Amém? Significa que todos os dias devemos agradecer a Deus por Jesus Cristo e por sua obra na cruz. Quem é grato ao Senhor, diga glória a Deus. Não há dia, ou vou mudar isso, o precioso dia foi o dia em que Cristo chegou na nossa vida. Ali, Ele mudou a nossa sorte, nossa história, nos deu uma nova identidade. Éramos criaturas e agora somos filhos de Deus. Estávamos no império das trevas, diz o texto de Colossenses, agora pertencemos ao reino do Filho do amor. Amém? Mas há uma outra metade que deve ser dita, e nós temos repetido isso. Então, primeiro enfatizamos que a salvação é uma obra da graça. Cristo fez tudo por nós. Mas há uma outra metade importante de ser dita. Filipenses 2,12, temos batido nesse texto. Eu queria que você voltasse lá, ou que fosse lá, Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua ou opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Amém? Há uma outra metade que deve ser dita, que é a salvação, obra da graça, ela precisa ser desenvolvida com tremor e com tremor, diz o texto,
e temor. Versículo 12 diz isso: com temor e com tremor. Isto é responsabilidade nossa. Agora não é mais Deus quem faz. Quem desenvolve a salvação com tremor e com temor somos nós. Eu estava meditando que se não formos responsáveis pela nossa salvação, nós viveremos uma vida cristã desequilibrada. Se não entendermos isso, se não formos responsáveis por esta salvação, então viveremos uma vida cristã desequilibrada. É o que muitas vezes a gente vê. Alguns dizem: bem, Cristo fez tudo por mim, então eu não tenho nada a fazer, é só adorá-lo, é só vir aos cultos de domingo à noite, eu levanto as minhas mãos e eu adoro a Ele, e aí a pessoa se torna passiva. Você vai encontrar muitos crentes, muitos discípulos que são passivos. Você vai encontrar muitos discípulos que são passivos. Eles não compreenderam na sua totalidade a obra da graça de Deus. Eles dizem: bem, Cristo fez tudo por mim, então eu não tenho nada a fazer. E ela diz: para que então orar? Para que ler a Bíblia? Para que meditar? Para que buscar santificação? Para que praticar as disciplinas espirituais? Cristo já fez tudo. Uma vez que Ele fez tudo, para que eu vou investir em santificação? E aí se erra. Vou dizer algo aqui que talvez alguns não gostem. Eu nunca vi alguém preguiçoso no que diz respeito às disciplinas espirituais tornar-se parecido com Cristo. Que silêncio. Eu vou repetir: eu nunca vi alguém preguiçoso no que diz respeito às disciplinas espirituais tornar-se semelhante a Cristo. Eu nunca vi alguém preguiçoso no que diz respeito às disciplinas espirituais tornar-se semelhante a Cristo. Eu nunca vi alguém, e eu quero que você grave essa frase, preguiçoso no que diz respeito às disciplinas espirituais tornar-se semelhante a Cristo. Nunca vi alguém que é preguiçoso no que diz respeito às disciplinas espirituais tocando no mais de Deus. Eu nunca vi alguém que se tornou preguiçoso no que diz as disciplinas espirituais desenvolvendo a salvação. Por outro lado, você vai encontrar pessoas que pensam que a salvação é responsabilidade apenas delas, então elas se esforçam e elas fazem obras, e elas fazem muitas obras, e ficam oprimidas, correndo, sobrecarregadas, e isso pode levar ao legalismo. Por isso esse texto de Filipenses, ele mexe comigo, porque no versículo 12, ele diz: amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, diga para quem está no teu lado, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Mas no versículo 13 diz: porque Deus é quem o efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Parece que o texto se contradiz, porque no versículo 12 diz: desenvolvei a vossa salvação. Já no versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Mas não, o texto não se contradiz. O texto aqui, ele se complementa, porque no versículo 12 diz que devemos desenvolver essa salvação, mas no 13 diz que é Deus quem nos capacita a isso, é Deus quem opera em nós, e assim nós conseguimos obedecê-lo. É Deus quem nos capacita, é Deus quem opera em nós, e aí conseguimos obedecê-lo. Aqui poderia dar alguns exemplos disso. Muitas vezes em nosso dia a dia vamos nos deparar com situações que nós não conseguimos obedecer na força do braço. Vou dar um exemplo: perdão. É fácil perdoar? Especialmente aquela pessoa que te fez o mal, que te machucou. É fácil amar algum tipo de pessoa que te incomoda?
É fácil deixar de amar o mundo? Nem sempre é. Falo com jovens, falo para adolescentes. Pastor Felipe disse que a igreja, por um período de tempo, disse muito: não pode, não pode. E nós precisamos dizer aquilo que eles podem. Mas vejam, é fácil deixar de amar o mundo e as coisas que no mundo há? Não. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil praticar os exercícios espirituais, orar um pouco mais. Nem sempre é fácil. Nós vemos em um culto como este, recebemos a palavra e ali nos animamos e dizemos: nessa semana será diferente, eu vou orar um pouco mais, eu vou meditar um pouco mais nas Escrituras, mas nem sempre isto é fácil. Nós queremos, mas não conseguimos. E existem muitas pessoas que sofrem com isso e que ficam oprimidas e que desistem. Algumas chegam a dizer: bem, o evangelho não é para mim, isso não funciona na minha vida. Algumas pessoas que dizem: eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo deixar de amar o mundo, isto é difícil obedecer a Deus. E alguns então desistem, quando na verdade, em vez de desistirmos, nós deveríamos mudar uma coisa, nós deveríamos mudar a nossa oração. Nós deveríamos dizer a Deus: Deus, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar quem me incomoda, eu não consigo deixar de amar o mundo, mas eu quero te obedecer. Opera em mim, gera em mim. É Deus quem efetua em nós, quem opera em nós, tanto querer como o realizar. Deus, eu não consigo te obedecer, mas eu te peço, opera em mim. Eu quero te obedecer, gera isso em mim, produz isso em mim, essa fome em mim, esta sede em mim de te buscar um pouco mais, de sair da minha zona de conforto. Produz isso em mim. E você deve orar com fé, porque a Bíblia faz uma afirmação de que quando pedimos com fé, Deus atende às nossas orações. Tiago diz: peça com fé e nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e vem e as coisas não acontecem. Mas quando você pede com fé, quando você pede com perseverança, quando você diz: Deus, eu não consigo, mas eu quero te obedecer, gera isso em mim, ouve a minha oração e você permanece em mim, você será transformado pelo poder de Deus que opera em nós. Amém? Quem crê que o poder de Deus opera em nós, diga glórias a Deus. Querido, se você tem coisas que você é incapaz de vencer, e eu sei que eu estou falando para pessoas que vivem situações que já tentaram mudar. No domingo que passou, Deus deu uma palavra de conhecimento aqui, de que havia um jovem que havia usado drogas, a família estava aí. Eu sei o quanto é difícil largar o vício, as drogas. Na força do braço não se consegue, por mais que se tente. Nós temos lá nossa clínica, sei o quanto é difícil quando dá a fissura, quando vem aqueles momentos de desafios. Sei que não é uma coisa fácil, mas eu creio num Deus que é grande e poderoso, e nós podemos chegar diante desse Deus com verdade, com sinceridade. É isso que Deus espera de nós. Nós podemos dizer: Deus, eu conheço a palavra, eu conheço o princípio, eu não consigo obedecer, eu já tentei, mas Filipenses 2:13 diz que o Senhor é quem efetua, o Senhor é quem opera em mim, tenha espaço em mim, eu te dou lugar, gera isso em mim, e aquilo que é incapaz de você vencer, será vencido pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quando você vai um pouquinho à frente, Paulo diz em Filipenses 2:13, algo muito interessante, aliás, no capítulo 4, versículo 13, conhecido o texto: tudo posso naquele que me fortalece. A tradução da NTLH, olha o que diz, a tradução da NTLH nesse texto: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Citem o texto comigo: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Quem crê nesse texto, nessa palavra, diga glória a Deus.
Diga de novo: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Em outras palavras, Paulo está dizendo: porque Cristo vive em mim, eu posso fazer as coisas que o próprio Deus é capaz de operar. Porque Cristo vive em mim, eu sou capaz de fazer aquilo que antes não era capaz de fazer. Eu sei o que é perdoar. Eu sei o quanto é difícil perdoar. Eu sei que não é fácil perdoar. Mas com a força que Cristo nos dá, olha para quem está no teu lado, com a força que Cristo te dá, tudo passa a ser possível. Amém? Amém? Existem coisas na tua vida que precisam ser mudadas? Na tua família? Existem coisas que precisam ser vencidas? Existem coisas que estão fora do lugar? Existem coisas que precisam serem colocadas em ordem? Comece essa mudança com oração. Diga: Deus, eu quero te obedecer, mas eu não consigo. Eu quero abandonar esse temperamento destemperado, que diz que não vai ficar mais irado e de repente já está irado, que diz que não ficará mais com ciúmes e daqui a pouco os ciúmes estarão de novo, que diz: não vou mais ficar cheirando a roupa do meu marido e daqui a pouco está lá cheirando de novo, que diz: não vou mais ficar mexendo no celular do meu marido ou da minha esposa, mas de repente vem os ciúmes e você está lá de novo. Diga para Deus: Deus, eu quero te obedecer, eu quero ser controlado pelo teu Espírito, mas eu não consigo. Mas a tua palavra diz que o Senhor é quem opera em mim. Opera em mim, eu te peço em nome de Jesus. E você vai perseverar nessa oração e depois você vai testemunhar aquilo que só Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. O Evangelho não é autoajuda, o Evangelho não é o homem pensando positivamente, o Evangelho não é o homem tentando se automudar. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Por mais que eu me esforce, eu não consigo me mudar. Se eu conseguisse me mudar, eu não precisava do Evangelho. Eu não consigo me mudar, mas eu conheço alguém que pode nos mudar. Jesus Cristo está vivo e poderoso. Ele habita em nós pelo Espírito Santo. Não abra a mão disso. Ele quer operar em você. Diga para quem está no teu lado: Ele quer operar em você. Quem tem experimentado as mudanças de Deus, diga glória a Deus. Agora, se você voltar ao texto de Efésios 2, eu quero rapidamente entrar em mais uma disciplina. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Estou com a tradução da Bíblia Viva aqui. Você tem na projeção? Não, né? Bíblia Viva? Não, né? Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar outros. Amém? Aqui uma disciplina espiritual. Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar outros. Aqui fala sobre a disciplina do serviço. Deus planejou que gastássemos essa nossa nova vida em ajudar outros. O que o texto está nos dizendo, irmãos, é que ao nos salvar, junto Deus nos deu um propósito. A salvação tem propósito. Junto Deus nos deu um propósito. Diz o texto que Ele planejou. Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar outros. Significa que fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para servir. Nós não somos salvos pelo serviço, é diferente. Há um segmento em nosso país que diz que a salvação é por obras. Nós não somos salvos pelo serviço, nós somos salvos para servir. Pedro, quando escreve a sua carta, em 1 Pedro, vá comigo no capítulo 2, versículo 9, se você puder projetar na tradução da NTLH, 1 Pedro 2,9, Pedro faz uma afirmação: vós porém sois, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus,
o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar. Vejam, há um propósito. Vocês foram escolhidos para anunciar. Em Mateus no capítulo 20, então agora abra por gentileza Mateus no capítulo 20. Eu quero ficar um pouquinho nesse texto. Mateus no capítulo 20, no versículo 28. Nós fomos chamados para servir. Diga comigo, eu fui chamado para servir. Por que diminuiu o tom? Alguns não querem servir, né? Diga de novo, eu fui chamado para servir. Mateus no capítulo 20, no versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A tradução da NVI, nesse texto diz como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Quando você lê o contexto, você vê aqui a mãe dos filhos de Zebedeu indo a Jesus, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda aqui no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso quê? Servo. Amém? Eu aprendo algo com esse texto, irmãos. Que se eu quero desenvolver a salvação, eu devo servir como Jesus. Eu devo ter esse coração de Jesus, os sentimentos de Jesus, querer ser como Ele. Jesus foi o líder servo. Nós falamos ali atrás. Jesus não ensinava mandando, Ele ensinava fazendo, dando o exemplo. Jesus foi o líder servo. Ele nos deu o exemplo, o versículo 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus foi o mestre servo. Em João 13, nós vamos encontrar aquele episódio de quando Jesus lava os pés de seus discípulos. E ali ele tem uma atitude muito interessante. Depois que lava os pés, no versículo 12, ele diz, João no capítulo 13, no versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Jesus lava os pés dos discípulos. Pedro não queria. Ele não compreendia o que Jesus estava fazendo. Jesus lhe diz, olha, se você não permitir que eu lave os teus pés, então você não tem parte comigo. Pedro, que era impossível, disse, não só os pés, lava tudo. Jesus diz, não precisa, vocês já foram batizados, não precisa de novo batizar-se, amém? Por isso que batizamos uma só vez. Se você já foi batizado nas águas, você não precisa batizar-se de novo,
Amém? O que você precisa é lavar os pés. Por quê? Porque nós temos contatos com o mundo. A vida cristã não nos exime de pecar. Por isso precisamos lavar os pés. Precisamos diariamente vir a Cristo, ao sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem poder para purificar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, Ele perdoa e purifica. Ele não só perdoa, Ele apaga. Amém? Agora, Jesus, depois de ter essa atitude, muita humildade, Ele chama os discípulos e Ele pergunta: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, diz Jesus, e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Queridos, isso é importante. Se você quer tornar-se semelhante a Cristo, você deve servir. Você deve entender que isso é parte da salvação. Por que isso é importante? Porque não são muitos que servem. Alguns não servem por desconhecerem essas verdades. Outros não servem porque isso vai contra a nossa natureza humana. Nós não gostamos de servir. Nós gostamos de ser servidos. Sim ou não? Nós gostamos de ser servidos, nós gostamos de receber, de sentar à mesa e comer. Quem teve um bom almoço no dia de hoje, levanta a mão e diga glória a Deus pelo almoço. Quem fez um churrasco, levanta a mão assim. Poxa, e nem me convidaram, né? Estou descontraindo. Mas a gente gosta de sentar à mesa e comer. A gente não gosta muito de ir ao supermercado. Quem gosta de ir ao supermercado? Eu não. Deus te abençoe, Ruth. Eu detesto o supermercado. Quando a Eliane disse, vamos ao super, eu disse, posso ficar no carro? Quem gosta de preparar a comida, levanta a mão. É mesmo. Estão surgindo novas pessoas, aí, jovens inclusive, que gostam de cozinhar, né? Quem faz uma boa comida, levanta a mão assim e diga glória a Deus. Se você me convidar à tua casa, eu faço um bom arroz. Eu fiz um arroz hoje e eu fiquei me gavando, porque eu disse, meu arroz não está empapado, olha que bonito, e ninguém elogiava. Eu disse, vocês notaram o meu arroz? Depois eu dizia de novo, vocês notaram o meu arroz, vocês experimentaram o meu arroz? Então, mas não são todos que gostam de fazer, não são todos que gostam de lavar a louça. Quem gosta de lavar a louça aí? Levanta a mão, diga glória a Deus. Só o Francisco. E depois tem uma outra parte que é arrumar a cozinha, que fica, né? Já notaram? Você prepara a comida, é legal. Depois que você comeu, né? Você não tem ânimo. Você tem aquela vontade de dar uma relaxada. E você olha para a pia, está aquela bagunça, a cozinha está aquela bagunça. E algumas esposas dizem, querido, me dá uma força aí. O esposo diz, preciso descansar. Não, os irmãos ajudam, sim ou não? Onde estão os irmãos que ajudam as suas esposas? Aí, levantem a mão. Ok, e os outros, por que não ajudam? Por que não servem? Aquela ideia machista que tem, né? Eu sou o provedor, então eu trabalho fora, né? Eu trabalho fora, em casa não ajudo. E muitas vezes esquecemos que as mulheres trabalham fora, trabalham em casa, cuidam dos filhos e fazem muitas coisas. Muitas coisas. Queridos, vivam a vida comum do lar. Tinha que ser as mulheres. Vou repetir, né? Queridos, vivam a vida comum do lar. As mulheres não querem. Queridos, vivam a vida comum do lar. Poxa, legal, né? Importante. Não cai pedaço lavar louça, lavar roupa. Não cai pedaço limpar o pátio, mesmo que a gente não goste. Mas nós gostamos de ser servidos, nós não gostamos de servir, nós gostamos de sentar e comer. Não são muitos os que gostam de servir. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, que quem sabe te ajudaria no teu processo. O que você mais precisa
não é ouvir pregação. O que você mais precisa é levantar e praticar aquilo que você já ouviu e servir alguém, porque quando você serve alguém, teus músculos espirituais vão crescer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós vivemos uma geração de muitas pessoas que querem ouvir, e ouvem, e eu quero afirmar de novo, o que mais precisamos em nossos dias não é tanto ouvir. É claro que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e precisamos sentar, e precisamos ouvir, mas é tempo de nos levantar, como a sogra de Pedro, que um dia Jesus chega à sua casa, ela estava ardendo em febre. Pedro, que gostava da sogra, disse: ora pela minha sogra, ora para que ela seja curada. Veja como Pedro gostava da sogra. E Jesus orou pela sogra, e ela foi curada imediatamente, e ela fez algo, ela se levantou, e ela passou a servir. É tempo dos crentes levantarem-se, crentes velhos, que já estão há 20 anos na igreja, só comendo, só recebendo. Meu irmão, se você quer tornar-se parecido com Cristo, desenvolver salvação, pratique a disciplina do serviço. Te levante, pratique aquilo que você ouviu, mesmo que você ache que não tem condição. Você verá milagres de Deus na tua vida, músculos espirituais crescendo em você, você se tornará mais parecido com Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. É no serviço que os músculos espirituais se desenvolvem. Eu vou um pouco além, todos nós temos algo para dar, sim ou não? Todos temos algo com o qual nós podemos contribuir, todos temos dons, todos temos talentos, sim ou não? Todos temos habilidades, sim ou não? Estava vendo os professores infantis, estão servindo com os seus dons. Estava vendo os irmãos na garagem, estão servindo com os seus dons. Estava vendo os irmãos das boas-vindas. Não é fácil trabalhar nas boas-vindas. Estão ali servindo com seus dons. O pessoal da internet está servindo. Aliás, se você trabalha em TI, quer nos ajudar nessa área, precisa de gente para servir um pouco mais, mas queremos avançar. Mas estava vendo irmãos servindo, estava vendo irmãos ajudando, e estava vendo que isso é bíblico, isso é cristão, isso é ensino cristão. Vendo irmãos trabalhando na ação social, vendo irmãos trabalhando em tantas áreas. Eu achei muito legal que a nossa irmã Débora está aí, a nossa irmã Débora está aqui. Eu achei muito legal o que nossa irmã, a doutora Débora, disse na segunda-feira. Ela fez uma pergunta: existem pessoas burras? Não existem pessoas burras. Todos nós temos habilidades, todos nós temos uma memória para algo, disse ela. Alguns para as palavras nascem falantes. Já notaram? Alguns têm memórias para outras coisas, memórias para os esportes, disse ela. Outros têm memórias para a música, e eles têm uma habilidade. Eu tenho ciúmes deles. Eu vejo eles sentados no teclado, e às vezes eu sinto ciúmes, porque eles estão assim, né? Oh, toda glória, com os olhos fechados. Eu digo, nem com os olhos abertos eu consigo. Eu disse, meu Deus, mas é uma habilidade que Deus deu. Eu gostaria de tocar isso aqui, né? Eu gostaria de ter um piano de cauda, e eu gostaria de ter isso na sala, para ficar adorando lá, mas eu pego isso aqui e sai tudo desafinado. Ele não gosta de mim. Mas tem algumas pessoas que têm essa habilidade, alguns têm outras habilidades, todos nós temos algumas habilidades. Não existe gente burra. Olha para quem está no teu lado e diga: Deus te deu habilidades, e Ele espera que você use essas habilidades para a glória dEle. Amém? 1 Coríntios 10, 31, olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 10, 31, olha o que diz as Escrituras. 1 Coríntios, um texto de Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo. O Rô de advogado, sirva na tua profissão para a glória de Deus. Você que é psicólogo, sirva para a glória de Deus. Você que trabalha com obras, faça para a glória de Deus. Você que trabalha na manutenção da casa, faça para a glória de Deus.
façais tudo para a glória de Deus. Amém? Nossas habilidades devem ser usadas para a glória de Deus. Isso significa, irmãos, que Deus espera que usemos essas habilidades que Ele nos deu. Foi Ele que nos deu essas habilidades. Não existe gente burra. Olha para quem está no teu lado, olha nos olhos e diga: você não é burro. Se você tem complexo de inferioridade, o Senhor quer te curar nessa noite, amém? Querida, se o teu marido diz que você é burra, não aceite isso do teu marido. Aliás, tem maridos que dizem isso, tem esposas que dizem isso, tem filhos que dizem isso. Filho, você é burro. Não. Existem crianças, adolescentes, jovens que cresceram ouvindo isso: você é burro, e repetiram anos e anos no mesmo ali, na mesma série escolar, e muitas vezes não é porque eram burras, muitas vezes porque existem outras dificuldades que estão ali presentes. Se você ouviu isso, cresceu ouvindo isso, você é burro. Não, Deus te criou com habilidades, e Ele quer que você use essas habilidades para a glória dEle, para servi-lo, para servir o seu reino. 1 Pedro 4,10, eu vou encerrar aqui na tradução da NT Legal, olha o que diz, 1 Pedro 4,10: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. A tradução da RA, por gentileza: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros com o dom que você recebeu. Nossas habilidades devem ser usadas para a glória de Deus. Amém? Vou um pouco além. A tua história pode ser usada para a glória de Deus. Vou um pouco além. Até mesmo os teus sofrimentos podem ser usados para a glória de Deus. Às vezes a gente passa por coisas que a gente não compreende. Às vezes famílias se desfazem. Não é essa a vontade de Deus, mas você encontra famílias que se desfazem, e existem pessoas que se desesperam. Até nisso você pode usar isso para a glória de Deus. Os sofrimentos, as doenças, os momentos de desafios, as situações que a gente vive na vida, os nossos sofrimentos podem ser o nosso ministério. Nós temos uma irmã, faleceu há pouco, querida. Ela estava vivendo câncer. Foi muito complicado. Foram 4, 5 anos. Em um momento do tratamento, ela disse: preciso tirar lições disso. Ela abriu uma página na internet e ela começou a usar aquela ferramenta para evangelizar. Em meio às quimioterapias, em meio àqueles momentos difíceis, ela gravava um videozinho junto com a filha deve estar aí, o marido deve estar aí. Ela gravava um videozinho e ela postava na internet, e outras pessoas eram abençoadas. Até os nossos sofrimentos podem serem usados para a glória de Deus. Os nossos sofrimentos podem ser o nosso ministério. Por isso Pedro nesse texto diz que nós devemos ser bons dispenseiros. Devemos servir com o dom que Deus nos deu. Deixa eu dizer algo aqui: Deus não desperdiça nada. Olha para quem está no teu lado e diga: Deus não desperdiça nada. Ah, pastor, minha vida foi só sofrimento. Pois é, eu quebrei 3 vezes, alguém pode dizer, no meu negócio. Deus não desperdiça nada. Ele usa até mesmo essas coisas para que você possa agora dar um testemunho daquilo que Ele faz, de onde Ele tira o homem. Use aquilo que Deus te deu, use para a glória dEle, use isso com um propósito. Entenda, Deus te chamou com um propósito: servir. Amém? Mas para que isso aconteça, Deus espera que a gente busque esse coração de Jesus, que a gente busque esse coração de servo. Interessante o texto, vou encerrar, Mateus 20, volta ali. O pastor sempre diz: vou encerrar. Quando ele disser vou encerrar, ele está chegando perto do fim. Eu vou encerrar mesmo. Mateus 20, 26. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será aquele que vos
sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Olha que interessante o que Jesus diz aqui. O que irá determinar nossa grandeza não são as coisas que adquirimos, mas as pessoas que nós servimos. O que vai determinar a tua grandeza não são as coisas que você adquire, mas são as pessoas que você serve. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este aquele que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Você já imaginou se todos servissem em uma casa? Filhos, imaginou se vocês pegassem junto com os pais? Alguém disse bênção. Você já imaginou se na igreja todos servissem? O que aconteceria se todos contribuíssem, se todos servissem? Onde iríamos? O que poderíamos fazer? Senhor, nos humilhamos diante de Ti. É o Senhor quem opera em nós. É o Senhor quem opera em nós, tanto querer como realizar. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos crescer nas disciplinas espirituais. Nós queremos nos tornar semelhantes a Jesus. Gera em nós esse tipo de coração. Esse coração que havia em Jesus. Coração servo. Coração que vê diferente. Nós estamos vivendo em um mundo que incentiva tanto o individualismo, o humanismo, o eu. Nós estamos vivendo em um momento de nossa sociedade onde as pessoas não querem mais servir. Nos ensina os princípios do Teu reino. Abre os nossos olhos, nosso entendimento. Espírito Santo, opera em nós. Opera em nós. Nós queremos Te obedecer. Nós não queremos apenas ter conhecimento da Bíblia. Nós queremos aprender a praticar a Bíblia.